Olá pessoal, saudação evidencial a cada um de vocês. Hoje vamos fazer o estudo do capítulo 58 do livro Catolicismo na Senda Iniciática. Este capítulo tem o título Aicár persegue sábios ao longo da história. Especialmente na Idade Média, outros tantos pensadores foram perseguidos pela Santa Inquisição. Dos célebres, apenas Giordano Bruno teve o fim trágico na fogueira. Com ou sem tirania, a Igreja Católica, que durante muitos séculos monopolizava a distribuição de livros, proibiu a publicação de um grande número de autores. Isso se potencializou após a Reforma Protestante, quando foi lançada pelos católicos a primeira edição do Index Laborium, Photoperium, numa lista de publicações literárias proibidas pela Igreja. Além de Galileu e Copérnico, já tiveram obras proibidas no documento pensadores, escritores célebres como Maquiavel, Rousseau, Montesquieu, Victor Hugo, Immanuel Kant, Descartes e tantos outros. Após esses momentos cruciais da história da ciência, a relação entre ciência e religião prosseguiu difícil, tensa, cheia de idas e voltas, diz Severo. Aicár, ao sair do eixo iniciático do cristianismo, caiu no mundo da gnósia, passou a interpretar os textos das escrituras sagradas ao pé das letras. Ela perdeu a capacidade de interpretação da Bíblia nas suas entrelinhas. Então, o erro dos teólogos da época, quando mantinha a centralidade da Terra, era o de pensar que o nosso entendimento da estrutura física do mundo era de algum modo imposto pelo sentido literal da Sagrada Escritura, afirmou João Paulo II. Aicár não conseguiu perceber, devido à sua agnóia espiritual, holisticamente falando, que a distinção entre dois domínios do saber não deve ser entendida como oposição. Os dois domínios não são estranhos um ao outro, eles têm pontos de contato. Os métodos próprios de cada um permitem pôr em evidência aspectos diferentes da realidade. Em síntese, podemos dizer, filosoficamente, que todo conhecimento epistêmico, conhecimento temporal, e todo conhecimento gnóstico, conhecimento espiritual, são completamente complementares e formam um todo do saber divino, até que a humanidade consiga chegar a essa conclusão sobre a complementaridade entre os conhecimentos epistêmicos e gnósticos. Sempre haverá atrito entre estes conhecimentos epistêmicos e gnósticos. Muitos cientistas das diversas áreas do conhecimento humano estarão envoltos em atritos com os religiosos. Devido à gnóia, o clero da Aicár possuía uma cosmovisão muito distante da cosmognose de Giordano Bruno e de Galileu Galilei. Da verdade ciente, o início do século XXI, a história, filosofia
a sociologia ainda não havia registrado um diálogo entre a religião cultural e a ciência epistêmica. Porém, o Papa João Paulo II, diferentemente dos papas anteriores, acreditava nessa possibilidade. A movimentação do conhecimento espiritual tem suas regras próprias em cada época. Assim, a doutrina da Boa Nova teve o seu período de formação na época de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, se deformou a partir dos prótomos ortodoxos, sofreu tentativa de reforma pelos protestantes, mas seguiu se deformando até o advento da formação do MGCUR pelo venerável mestre Samael Aumbeor, em 1950. De 1950 até os dias de hoje, há uma intensa luta dos gnósticos pela sua revalorização. Atualmente, o perfil atual da Igreja Católica Apostólica Romana tem a marca do espírito iluminado do Papa João Paulo II, mas remonta também às discussões sobre o chamado espírito de trevas das épocas que já se bateram às portas da instituição antes da eleição de Karol Wojtyła. Já no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, a ICAR já havia decidido se modernizar, abolindo a missa em latim, valorizando o papel dos leigos e bispos, propôs uma direção colegiada, etc., etc. Ao se abrir para o mundo, a ICAR trouxe para os reveses, teve seus efeitos colaterais. Então, ao se abrir para o mundo, a ICAR trouxe para si os revés, teve seus defeitos colaterais, onde teólogos notaram a tendenciosidade dos dogmas e questionaram a validade dos dogmas. Padres e religiosos aliaram-se aos marxistas, etc., etc. Então, até aqui a leitura desse pequeno capítulo. Para você ler o livro na íntegra, vai aqui nas descrições do vídeo, onde você está assistindo, logo abaixo, e encontra ali os links que conduzirão você para a leitura do livro em PDF, gratuitamente, ou no convencional impresso. A paz everencial.